Então, hoje, dia 16/11 de 2020, turma 7º B, dando início aí um conteúdo novo, então. Licitações, tá? Lei 8.666/93. Trabalhar os pontos principais dessa lei, os pontos principais das licitações. Primeiro ponto que a gente tem que abordar com vocês é justamente a relação existente entre licitação e contrato administrativo, né? As licitações dos contratos administrativos. De onde vem essa relação? É só uma questão legal? Né? A lei geral que trabalha uma, trabalha a outra? Não, não é isso. Tá? Nós temos um princípio de ordem constitucional, que é o princípio da obrigatoriedade, a gente vai falar dele daqui a pouco de novo, dentre vários outros princípios diretores das licitações, que fala o seguinte: em regra, né, antes de licitação, antes de um contrato administrativo, antes do poder público contratar um serviço, uma obra, a entrega de insumos, antes dessa contratação, obrigatoriamente o Estado tem que promover um procedimento licitatório, tem que promover uma licitação. E em relação disso também, o texto constitucional fala que a competência para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos é da União. Então, não é apenas um aspecto legal, não é apenas entender que essa lei que a gente vai estudar agora, que é 8.666/93, ela versa sobre licitações e também sobre as regras gerais dos contratos administrativos. Tá? É mais que isso. Tá? É uma obrigação do Estado. É uma obrigação de ordem constitucional. Antes de contratar, o Estado, a administração pública, em regra, tem algumas exceções, nós vamos falar das exceções também, deve promover o procedimento licitatório. Joia? Então, essa vinculação aí, ela determina que a licitação, esse tema licitação e os contratos administrativos andem juntos. Tá? E o que é a licitação, professor? Para que isso serve? Qual que é a ideia de licitação? De forma geral, antes de ler o conceito com vocês. A licitação é um procedimento administrativo que tem como objetivo principal aí alcançar uma proposta mais vantajosa para o Estado. O Estado quer contratar, então ele monta uma seleção pública, ele monta um procedimento, e esse procedimento visa, né, dentre outras coisas, selecionar uma proposta que para ele, Estado, é mais vantajosa. Perceba, a licitação, teoricamente falando, não é um procedimento que visava a burocratização das contratações, né? Mas sim um procedimento que visa trazer um resultado mais vantajoso para a administração pública, para o Estado. O conceito que está no material de vocês, tá, que eu vou passar para vocês, que eu acho que não devo ter passado para essa turma ainda, é o seguinte: é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativista, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Dentro desse conceito, tem alguns pontos aí que nos chama mais atenção. Primeiro, é um procedimento administrativo, né, que tem a possibilidade, que abre a possibilidade de todos os interessados participarem, que é um segundo objetivo da licitação. Dar igualdade de condições àqueles que querem participar de um contrato público. Então, o Estado, ele, através de regras contidas na lei, através de regras contidas nesse instrumento convocatório, ele abre a todos os interessados que atenderem aqueles requisitos do edital, que é esse instrumento convocatório, ou da carta convite, para que eles venham se
submeter esse edital, submeter essa carta de convite, esse instrumento convocatório e apresentar as suas propostas, tá? Então, perceba, a licitação, enquanto procedimento ela permite aqueles que visam, que têm como objetivo firmarem contratos com o Estado, essa participação de forma mais isonômica, fugindo aí, ou tentando fugir de um aspecto pessoal subjetivo. Tá certo? Bom, continuando. Nós temos aí um conjunto de princípios diretores da licitação, tá? São alguns princípios alguns dos princípios diretores da licitação nós já estudamos, são princípios gerais da administração pública, e outros são princípios específicos, tá, da licitação. O primeiro princípio que é apresentado pela doutrina é o princípio da igualdade, que não é novidade para vocês, o princípio da igualdade, né? Aqui, a igualdade ela está voltada para a licitação quanto ao tratamento que deve ser conferido aos licitantes, aos particulares que querem participar desse procedimento. A administração pública deve assegurar igualdade entre os licitantes. A administração pública, que é a responsável por esse procedimento, deve garantir a participação de forma igualitária. Então, buscar aí evitar cláusulas que venham ferir a impessoalidade, que venha ferir o julgamento objetivo, né? Nesse procedimento e nas regras contidas no edital ou na carta convite, o Estado deve evitar cláusulas discriminatórias, julgamentos tendenciosos. Ah, professor, mas isso é no mundo teórico. Gente, aqui a gente tá para estudar o que é correto, o que é certo. A gente sabe dos problemas existentes, não só na licitação, mas em toda a administração pública. Tá? Não estou discutindo isso, eu estou discutindo o que é correto, o que é certo. O que é certo? É esse tratamento igualitário. A gente sabe que existem muitas fraudes, que existem muitos problemas, mas nós estamos aqui na academia, né? Estamos aqui num curso superior, justamente para aprender o que é correto. E quem sabe um dia, juntamente com os que já fazem isso, tentar combater o procedimento errado, que muitas vezes é realizado pelo Estado, pela administração pública. Procedimento viciado, procedimento corrupto, né, que muitas vezes é praticado pela administração pública. Então, nós estamos aqui para estudar e aprender o que é correto e futuramente combater esses vícios. Outro princípio, também não é novidade para vocês, também é um princípio geral da administração pública e é um princípio diretor da licitação, é o princípio da publicidade. Não tem como falar em licitação sem publicidade, gente. Na verdade, quanto mais publicizado, quanto mais público for o procedimento, melhor é. Vários são os fatores que o princípio da publicidade vem agregar valor à licitação. Primeiro, né? Quanto mais publicidade, maior o número de participantes. Se a administração pública restringe, a gente vai ver alguns procedimentos que tem uma restrição muito grande na participação, né? Vocês vão ver que tem uma restrição muito grande na publicidade. Quanto maior a publicidade, melhor é para convencer e noticiar um maior número de pessoas para participar desse procedimento licitatório. Mas é só isso? Não, tem que ter um cuidado aí. Em que pese a publicidade, enquanto princípio diretor da licitação, esteja previsto lá no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 8.666, partes do procedimento licitatório, e uma parte importante, dependendo da modalidade, ela pode ser sigilosa, conforme a previsão legal. Tá? Por exemplo, né, na modalidade concorrência, na modalidade tomada de preço, nós temos a apresentação de proposta de forma sigilosa. Mas quando a proposta é apresentada de forma sigilosa, em determinadas modalidades licitatórias,
é para a garantia de uma maior competição, uma maior competitividade. E essa proposta, ela não fica sigilosa ad eterno, é óbvio. Ela é apresentada de forma sigilosa, no momento oportuno, na fase de classificação, na licitação. Essa proposta, ela é publicizada, ela tem que ser publicizada. Então, perceba, duas observações importantes sobre o princípio da publicidade. Quanto maior for a publicidade, maior é a competição. Essa é a ideia. Então, quanto maior for a quantia, o dinheiro público envolvido, maior tem que ser a publicidade. É assim, é assim. Vocês vão ver comigo na próxima aula que nós temos algumas modalidades licitatórias que são regidas dentro da Lei 8.666/93 e elas dependem, a publicidade depende do dinheiro envolvido. Está diretamente ligado ao quanto o Estado quer gastar. Tá? Bom, seguindo. Terceiro princípio. Princípio da probidade administrativa, que também não é novidade para vocês. Quando no início do semestre nós falamos sobre probidade e moralidade, enquanto princípios, segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, se equivalem, probidade e moralidade, né? O artigo 3º caput da Lei 8.666/93 também fala sobre a probidade administrativa. Quem dera só esse princípio fosse respeitado dentro da licitação. Se ele fosse respeitado, nós não teríamos metade dos problemas que nós temos hoje no Brasil com licitação. Né? O que é de conhecimento popular, é que licitação leva a fraude, licitação leva a corrupção. Isso é conhecimento popular. A gente está escutando isso todo dia na grande mídia. Infelizmente. Né? Mas, se esse princípio da probidade administrativa fosse respeitado, da moralidade administrativa fosse respeitada, não tenha dúvida que grande parte dos problemas com licitação que nós temos hoje, nós não teríamos. Né? É a ideia do administrador probo, é a ideia do bom administrador, do administrador honesto. Essa é a ideia de probidade administrativa, essa é a ideia de moralidade administrativa. Quarto princípio, esse já é um princípio específico da licitação, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Professor, quais são os instrumentos convocatórios? Primeira coisa, gente, nós temos duas modalidades de instrumentos convocatórios. A principal dela é o edital. É o principal instrumento convocatório que nós temos no Brasil hoje. Salvo uma modalidade licitatória, que é o convite, todas as demais modalidades licitatórias têm como instrumento convocatório o edital. No convite, nós temos uma outra nomenclatura, o documento que equivale ao edital, né, no convite chama carta convite. Certo? Então, esses são os dois instrumentos convocatórios que nós temos hoje dentro do ordenamento jurídico. Carta convite e edital. E aqui nós estamos falando de um princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Isso quer dizer o quê? Que o edital, que a carta convite, faz lei interna na licitação. O edital, a carta convite, é lei entre Estado, administração e licitantes. Tanto o Estado quanto o particular que está participando da licitação estão sujeitos às regras contidas no instrumento convocatório. Por isso, vinculação ao instrumento convocatório. Tanto licitantes quanto a própria administração pública, que foi responsável por expedir o edital, estão vinculadas a essas regras do edital. E essas regras trazem questões objetivas, tá? Questões objetivas. Tem que ser. Outro princípio específico, princípio do julgamento objetivo. Quinto princípio, princípio do julgamento objetivo. O que é isso, professor? Não são critérios subjetivos, pessoais, características individuais, questões particulares
que não estão previstas no instrumento convocatório é que serão utilizadas para o julgamento. No julgamento das propostas, o Estado deve levar em consideração as questões objetivas contidas no instrumento convocatório. O instrumento convocatório traz critérios objetivos e esses critérios objetivos é que devem ser analisados. A título de exemplo, a Letícia Oliveira tem uma empresa que está participando de uma licitação. Ela é sobrinha de um deputado federal. No momento da análise da proposta da empresa da Letícia, ela ser sobrinha de um deputado federal foi levada em consideração. Isso é um elemento objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Então, o julgamento tem que ser objetivo. Por que que a empresa da Letícia deve ser escolhida? Porque apresentou a melhor proposta, porque tem melhores condições de entrega, né? O valor que ela ofertou é um valor mais em conta, a técnica que ela utiliza é uma melhor técnica. Então, estou utilizando o quê? Critérios objetivos para o julgamento. Não são características pessoais da Letícia que podem ser levadas em consideração para que esse julgamento chegue ao seu final. É óbvio, gente, é óbvio que pode constar do edital algumas características, sim. Mas aí deixou de ser subjetivo, passou a ser regra para todos. Tá? Pode ser que no edital, pode ser não, nos editais é comum, né? Você verificar lá alguns critérios, né? Que são levados em consideração em razão da pessoa. Né? Se ela tem capital, dinheiro suficiente, né? São critérios objetivos. Passam a ser objetivos porque constam do edital. O princípio de julgamento objetivo está lá nos artigos 44 e 45 também da Lei 8.666/93. Outro princípio que eu chamo a atenção de vocês, prestem bastante atenção, tomem cuidado, é o princípio da adjudicação compulsória. Princípio da adjudicação compulsória. Esse nome, princípio da adjudicação compulsória, comumente nos leva a erro. É muito comum a gente errar em razão da nomenclatura. Cuidado com essa nomenclatura. Primeiro vamos saber o que é adjudicação. Né? O que é adjudicação? Daqui a alguns dias a gente vai falar sobre as fases. Quais são as fases do procedimento licitatório? A gente vai falar sobre todas elas. A última fase do procedimento é a adjudicação. O que é a adjudicação? A adjudicação nada mais é do que a entrega do objeto da licitação ao adjudicatário. Ao adjudicatário. Em outras palavras, para vocês entenderem, nada mais é, meus queridos, a adjudicação nada mais é do que a declaração do vencedor. Então, a Letícia participou da licitação, a empresa dela foi vencedora, então ela é a adjudicatária. A empresa da Letícia é a adjudicatária. Declara-se que a empresa da Letícia é vencedora. Beleza? E o que o princípio nos fala? Fala, princípio da adjudicação compulsória. Isso nos leva a entender que a adjudicação, ela sempre vai ocorrer. Compulsoriamente, ela tem que ocorrer. Compulsoriedade, não é isso? Não é obrigatoriedade? Não é isso? Então, olha só, cuidado. O que o princípio quer nos falar, na verdade, não é essa ideia equivocada, não. O princípio está falando o seguinte, se houver adjudicação, se houver contratação, tem que ser com adjudicatário, tem que ser com vencedor. É isso que fala o princípio da adjudicação compulsória. O Estado pode ou não contratar, o Estado pode ou não adjudicar, mas se for adjudicar,
Se for contratar, tem que ser com a empresa da Letícia, porque a empresa da Letícia foi a vencedora. Então, perceba, não é que a adjudicação é compulsória, não é que o contrato obrigatoriamente vai ter que ser firmado. Por que que não é obrigatório, gente? Por um ponto que nós estudamos dentro dos atos administrativos. Né? Dentro dos atos administrativos, nós não falamos que pode ser revogado por critério de conveniência e oportunidade a qualquer momento? O procedimento também. Né? O Estado faz o procedimento licitatório para a compra de um produto X. Ao final, a administração pública percebe que aquele objeto da licitação já não é mais conveniente e oportuno. Ele vai adjudicar mesmo assim? Ele tem a obrigação de adjudicar? Ele tem a obrigação de contratar? Óbvio que não. Ele vai revogar. Então, perceba, o que tem que ocorrer não é a adjudicação, mas se ocorrer a adjudicação, se ocorrer a contratação só pode ocorrer com o adjudicatário, só pode ocorrer com o vencedor. Outro princípio que é muito importante para a licitação é o princípio da competitividade. Quanto maior a competição, melhor. Quanto maior a competição, melhor. Uma das formas, uma das modalidades licitatórias mais criticadas, uma das mais criticadas é o convite. Por que o convite é tão criticado? Justamente porque ele inibe a competição. Ele inibe a competição. E a licitação não é isso. A licitação é quanto maior a concorrência, quanto maior a competição, melhor. Por quê? Maior o número de interessados, maior o número de participantes, maior é a possibilidade da administração pública, de alcançar aí uma proposta mais vantajosa. Tá? O princípio da indistinção é um outro princípio, que está lá no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.666, a forma de tratamento que deve ser dedicada a todos os licitantes. O tratamento deve ser igualitário, está muito próximo da isonomia. Outro princípio da inalterabilidade do edital. Gente, esse princípio ele é muito importante, por quê? Porque ele tem como objetivo inibir fraudes. Tá? Seria muito cômodo, seria muito fácil fraudar ainda mais, né, a licitação, se o poder público, se a administração pública, a qualquer momento pudesse alterar o edital. Né? Mas a regra é o quê? Inalterabilidade do edital. Depois que o edital é publicado, salvo exceções, como, por exemplo, erro material de digitação, não se deve admitir a alteração do edital. É muito cômodo. Tem lá 10 empresas participando. Aí alguém quer conduzir a vitória em uma determinada empresa. É fácil, ela vai lá e altera o edital, as regras do edital. Publica um anexo ao edital mudando as regras para atender especificamente aquela empresa. Então, princípio da inalterabilidade do edital. O edital foi publicado? Beleza. A carta convite foi publicada? Beleza. Qual que é a regra? Regra: não pode ser alterado o instrumento convocatório. Outro princípio do sigilo das propostas. Na verdade, vocês vão aprender o seguinte. Nas modalidades licitatórias mais recentes, mais modernas, esse sigilo ele é, de certa forma, relativizado. Tá? Por quê? Porque nós temos duas formas de apresentação de propostas. Modelo fechado, modelo aberto. Modelo fechado, sigiloso. Modelo aberto, sem sigilo. Mas o modelo aberto, ele é num segundo momento. Num primeiro momento, as propostas são apresentadas de forma sigilosa. Tá? Então, como funciona isso? Tem a empresa do João Bosco, tem a empresa da Isabela, tem a empresa da Cássia. Tem a empresa do Alessandro. Nossas 4 empresas estão participando de uma licitação.
Quando a gente vai até o poder público apresentar nossas propostas, essas propostas são apresentadas de forma sigilosa. Eu apresento meu envelope, esse envelope é lacrado, eu, como representante da empresa, assino, o presidente da comissão ou o leiloeiro, dependendo do caso, assina o lacre e 2 testemunhas assinam o lacre. Isso fica apresentado de forma sigilosa. Qual o objetivo disso? Evitar fraude. Evitar fraude. Se eu apresento uma proposta e aumentar a competição, é óbvio, né? Se eu apresento uma proposta, alguém lá de dentro da Comissão Superior de Licitação sabe qual foi a minha proposta, ela pode orientar o João Busco. Ó, João, o Alessandro falou que o item X ele consegue entregar por R$150. Então a sua proposta tem que ser melhor que essa, tem que ser menor. Viu, Isabela? Cássia da mesma forma. Então, o objetivo no sigilo das propostas é aumentar a competição. Mas, como eu disse, dependendo da modalidade licitatória, como, por exemplo, no pregão eletrônico, essa primeira fase, no pregão eletrônico, nós temos 2 momentos. No presencial também, nós temos 2 momentos. A primeira fase, onde as propostas são apresentadas de forma sigilosa, onde se extrai dessa primeira fase as propostas melhores, e nós vamos para um segundo momento de apresentação de propostas, e aí sim, nesse segundo momento, as propostas são apresentadas de forma aberta. Aí um vai cobrindo a proposta do outro. Tá? Mas o objetivo é esse, garantir a competição, garantir a lisura desse procedimento licitatório. Joia? Outro princípio, que está lá no 44, no artigo 44, parágrafo 2º, vedação à oferta de vantagens, que é o princípio orientador de grande parte, dos crimes contra a licitação, que estão previstos nos artigos 89 a 98 da Lei 8.666/93. Tá? Então, vedação de ofertas, vedação de vantagens, oferta de vantagens. Tá? Há um tempo atrás, gente, não tem muito tempo isso, deve ter uns 2 anos, 2 anos e meio, eu dando essa mesma aula, um aluno levanta e fala, professor, mas oferta de vantagens é qualquer vantagem? Falei, sim, qualquer vantagem. Está viciando o procedimento. Nossa, mas esse aluno trabalha com licitação, trabalhava, não sei se continuou trabalhando, trabalhava com licitação numa cidade do interior aí. Não vou falar o nome da cidade. Mas ele virou e falou assim, professor, mas é muito comum, eu trabalho com licitação tem 2 anos, 3 anos, e lá a gente recebe muita oferta de vantagens, a gente recebe prêmios, a gente recebe isso, a gente recebe brinde, a gente recebe... Aí ele foi falando, sabe? Falei, meu amigo, dependendo do brinde, dependendo do que você está recebendo, se tiver valor significativo, é crime. Você está cometendo crime. Mas não, todo mundo faz. Olha só, aluno do direito, né? Aluno do direito, trabalha com licitação e a fala dele. Isso, eu costumo falar esse exemplo em sala de aula, eu costumo contar esse caso em sala de aula, é óbvio que na hora eu corrigi ele entendeu, ficou muito sem graça, né? Mas ele entendeu. E depois eu comecei a contar isso em sala de aula. Por quê? Para mostrar para vocês o quanto o procedimento tá prostituído. Não tem outro termo, não. Perdão o uso da palavra agressiva, mas não tem outro termo. Para mostrar o quanto nós vivemos um modelo que tem vários vícios, várias falhas. Nós temos que aprender o correto, como eu disse no início dessa aula, para a gente tentar aplicar o correto, aplicar o correto e tentar combater o que vem ocorrendo de forma errada. Então, nós, estudantes de direito, vocês, né, que estão entrando no mercado de trabalho daqui a poucos dias, né, daqui a alguns dias, né, vocês estão entrando no mercado de trabalho, venham combater isso junto com a gente.
Tá? Isso é muito importante. Aprender o correto, aplicar o correto e evitar esse tipo de situação. O princípio da obrigatoriedade, eu já falei para vocês, é justamente esse vínculo aí entre o contrato e a licitação. O procedimento licitatório, em regra, deve ocorrer antes das contratações. Tem exceções? Tem exceções. A gente vai ver o artigo 17, o artigo 24, o artigo 25 da Lei 8.666 permite a contratação direta sem licitação, que é o que vem ocorrendo durante a pandemia. Né? A pandemia tem mostrado aí várias contratações diretas, e depois dessa pandemia, nós vamos ver aí o que vai acontecer, né? Depois dessa pandemia, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu já falei para vocês. Eu não tenho dúvida que nós teremos uma operação da Polícia Federal, da Segurança Pública, do Ministério Público, muito maior do que a Lava Jato, muito maior do que a Lava Jato, tá? Por causa dessas contratações diretas, de forma indevida, com preços avaliados muito acima do valor real, como aconteceu em alguns estados, né? Alguns governadores já aí com a possibilidade de serem empichados, com a possibilidade de perderem seus cargos, não é à toa. Né? Não é à toa. Né? Respiradores avaliados em R$35 mil, que foram comprados em alguns estados por R$180 mil, um respirador, né? Durante a pandemia. Então, o resultado vai vir, tá? Bem, professor, bom dia a todos. E nós já tivemos aí já alguns desses resultados, né? Como o senhor bem colocou, como no Rio de Janeiro, né? Praticamente está um processo de impeachment, né? E o pior do Rio de Janeiro, que nós temos aí já há vários anos, né? Os governadores, entra um, sai um, tem, né, comprovação de corrupção. E esse último agora realmente foi uma decepção a esse povo do Rio de Janeiro, né? Porque ele veio, né, justamente pregando a moralidade, né, juiz, entendeu? Então, realmente, e esses casos, principalmente como o doutor colocou, né, principalmente na área de saúde, os contratos, né, que a legislação permitiu fazer esse tipo de dispensa, né, realmente os contratos são significativos, né? Tanto ocorreu essa situação no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, eu me lembro também ocorreu um caso no Pará, no Amazonas, e isso só está iniciando, vai ser um processo aí longo, eu acho que eu concordo em gênero, número e grau, como o doutor colocou, né? Eu acho que vai ser pior do que a Lava Jato. Não tenha dúvida, viu, João? Não tenha dúvida. Nós teremos aí anos de investigação para tentar combater e recuperar um pouquinho desse dinheiro que foi desviado, que foi muito dinheiro. Em um ano, foi muita coisa, né? Infelizmente, no momento de crise, no momento de dor, no momento de desespero da população, em razão de uma pandemia, os nossos governantes, não de forma geral, a gente não pode colocar de forma geral isso, né? Mas parte dos nossos governantes usando disso para desviar o dinheiro público. Então vamos ver como vai ser isso de agora para frente. E o último princípio, meus queridos, princípio do formalismo procedimental. Princípio do formalismo procedimental. Isso quer dizer o quê? Que o procedimento previsto em lei para cada modalidade licitatória tem que ser cumprido à risca. Então, o que é um procedimento? Né? São fases, e essas fases são divididas em atos. Essa sequência de atos pré-ordenados, conforme a previsão na lei, deve ser respeitada. Tá? Então, daqui a alguns dias a gente vai falar sobre as fases do procedimento licitatório. Essas fases devem ser respeitadas conforme a previsão legal. Os atos dentro de cada fase devem ser respeitados conforme a previsão legal. Isso é formalismo procedimental. O que está previsto na lei deve ser respeitado. Bom, continuando conforme o material que vai ser disponibilizado para vocês, quais são as finalidades da licitação? São várias as finalidades, mas o professor Alexandre Maza, ele apresenta duas finalidades que devem ser destacadas, tá?
duas principais finalidades do procedimento licitatório. A primeira delas, buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Buscar a melhor proposta para o Estado. E aí tem uma observaçãozinha aqui. Prestem atenção. Quando a gente fala em proposta mais vantajosa, a melhor proposta para o Estado, muita gente pensa que é uma questão meramente econômica financeira. Melhor proposta é o resultado econômico só. Ponto. Acabou. Gente, não é isso. Tá? O que a gente vai ter que analisar? O tipo licitatório que está sendo aplicado. O tipo licitatório, o que é o tipo? Nada mais é do que uma técnica que está sendo aplicada com um conjunto de critérios para análise da proposta. Bom, professor, então são vários tipos? São. Como que eu sei qual tipo licitatório que eu tenho que aplicar naquela licitação? Depende do objeto. O objeto da licitação é que vai me dizer qual é o tipo a ser aplicado. Então, melhor proposta nem sempre é uma questão econômica. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que nós temos o tipo melhor técnica, nós temos o tipo técnica e preço, nós temos o tipo melhor preço. Então, depende do objeto. É o objeto que vai determinar qual tipo licitatório. E dependendo do tipo, nós teremos uma análise econômica, ou uma análise de técnica, ou dos dois, dependendo do caso concreto. Então, perceba, finalidade da licitação, alcançar a melhor proposta. Sempre a melhor proposta é de ordem econômico-financeira? Não. Depende do tipo, depende do objeto da licitação. Certo? E a segunda grande finalidade da licitação? Isonomia. Igualdade. Igualdade em quê, professor? Igualdade de condições para todos aqueles que querem participar. Então, a licitação, ela tem como finalidade aí principal também oferecer igualdade de condições a todos aqueles que querem participar do procedimento licitatório. Ok? Bom, seguindo. Qual a natureza jurídica da licitação? Vocês vão ver aí, vocês estão estudando, estão lendo a doutrina, né? Que existe uma certa divergência na natureza jurídica da licitação. Meus queridos, mas prevalece, prepondera na doutrina, que a licitação é um procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Mas, vocês vão ver em alguns livros, algumas doutrinas, os doutrinadores falando que é um processo administrativo. Quem fala aqui que se trata de processo administrativo é corrente minoritária. Tá? Corrente majoritária hoje tem um posicionamento pacífico de que a licitação é um procedimento administrativo. Então, nós temos um procedimento licitatório, não um processo de licitação. Bom, no direito administrativo, processo e procedimento são coisas distintas. Não seguem a mesma ideia do processo civil, do processo penal, não. Bom, o que seria um processo? Conforme a gente vai ver no semestre que vem. O processo administrativo, ele tem como objetivo aplicar, ao final, sanções, penalidades. Então, o processo administrativo, ao final, pode alcançar a aplicação de penalidades. Por isso que, quando um servidor está sendo investigado, ele está sofrendo um processo administrativo disciplinar. Porque, ao final, esse servidor pode sofrer alguma sanção, alguma penalidade. Por isso que, quando o dono da empresa não recolhe de forma devida os impostos, ele tem um processo administrativo tributário contra ele. Processo administrativo tributário. Certo? Então, processo. Aqui no direito administrativo, não tem a mesma ideia lá do processo civil, do processo penal. Por que eu falo que não tem a mesma ideia? Porque lá no processo civil, a gente aprende que o processo ele tem vários procedimentos, né? Mesmo com o novo Código de Processo Civil, no mínimo, eu vou apontar 2 procedimentos. O procedimento geral
né? Antigo procedimento comum, ordinário, que tinha antes do Código de 2015, né? Que não existe mais, é o procedimento geral hoje. E o procedimento sumaríssimo lá da Lei 9.099, dos juizados, por exemplo, né? Então, dentro do processo, eu aplico um procedimento. Aqui não, tá? Aqui nós temos o processo com a finalidade de aplicação de sanções e um procedimento administrativo que não tem essa finalidade. Por isso que eu falo para vocês que licitação é procedimento administrativo. Seguindo, outro tema que geralmente aparece em provas e você tem que tomar cuidado com ele. Competência para legislar sobre licitação. Competência para legislar sobre licitação. A quem compete, conforme previsão constitucional? Meus queridos, inclusive fica aí a observação, tá? Nós temos um projeto de lei já em fase adiantada sobre um novo procedimento licitatório, sobre uma nova lei de licitações e contratos. Certamente, quando vocês se formarem, quando você... a Letícia já coçou a cabeça. Certamente, quando vocês se formarem, vocês já vão ter que estudar uma nova lei de licitações. Talvez até antes, viu, Letícia? Porque realmente já tem uma lei em fase adiantada aí, que será a nova lei de licitações e contratos. É uma lei que está unificando, na verdade, a lei de licitações e a lei das parcerias público e privadas, viu, João Bosco? Então, a Lei 11.079 de 2004, ela vai ser unificada com a Lei 8.666/93 nesse novo projeto de lei. Então, a ideia de concessões administrativas, permissões, a Lei 8987/95 também, que é a Lei Geral de Permissões e Concessões, eles estão fazendo uma lei que vai abordar todos esses temas. O que é bom, na minha opinião. Mas de quem é essa competência para legislar? Compete a quem legislar sobre licitações e contratos. Né? Se você pegar o artigo 22 da Constituição Federal, está lá assim, Letícia, ó, compete privativamente à União legislar sobre. Compete privativamente à União legislar sobre. E lá no inciso 27, fala sobre normas gerais de licitações e contratos. Quando a gente fala isso e lê o artigo 22 e o inciso 27, geralmente nós caímos no erro de acreditar que só pode legislar sobre licitações e contratos a União. Não é isso que nos leva a pensar? Né? Ó, tá lá no 22, compete privativamente a União legislar sobre. Aí eu vou lá no 27, normas gerais sobre licitações e contratos. Gente, perceba, o professor Jorge Gasparini, ele fala assim, que o legislador constituinte, ele cometeu uma impropriedade técnica ao incluir esse artigo 27 dentro do artigo 22. Porque, na verdade, a competência não é privativa. É uma competência concorrente. Como que eu chego a essa conclusão? Se o próprio artigo 22 fala que compete privativamente a União legislar sobre. Né? Como que o professor Jorge Gasparini chega a essa conclusão? Porque no inciso fala sobre normas gerais. O inciso fala normas gerais. Isso quer dizer o quê? Que o município de Anápolis pode legislar de forma específica sobre o tema licitações e contratos. O Estado de Goiás, o Distrito Federal, pode legislar sobre esse tema novamente? Pode. Sem contrariar a norma geral. Então, se o Legislativo Municipal quiser legislar sobre licitações para atender os interesses locais, ele pode. Mas ele não pode, nessa lei municipal, contrariar as regras gerais que estão contidas na Lei 8.666/93, que é uma norma geral. Por isso fica essa dúvida, né? Por isso que o professor Jorge Gasparini, de forma didática, vem falar, olha, infelizmente, o legislador constituinte cometeu uma impropriedade técnica. Ele tinha que colocar o inciso 27 lá no artigo 24.
de competência concorrente. Ele errou, mas está aí, então vamos enfrentar o problema, tá? Bom, com isso, nós chegamos à conclusão que a Lei 8.666/93 é uma lei nacional e não uma lei federal. Ah, professor, tem diferença? Tem diferença, Letícia, entre lei nacional e lei federal? E aí? Vamos ver se você lembra do Direito Constitucional 2. Tem muito tempo, professor. Tem 2 anos e meio isso já. Ana Luísa Machado. Lembra, Ana Luísa? Débora. Vocês lembram da diferença entre lei nacional e lei federal? Tem diferença? Ninguém lembra de constitucional. Olha só. Que problema, hein? Vamos lá, ó. Quem começou essa discussão no Brasil, na verdade, foram os tributaristas, né? Os nossos colegas do direito tributário. Lei nacional, lei federal. Bom, na doutrina do professor Jorge Gasparini fica muito claro isso, né? Lei nacional, lei federal, qual que é a distinção? Meus queridos, a Lei 8.666/93 é uma lei nacional. Lei nacional. Por que é uma lei nacional? Justamente porque ela contém normas gerais. Quando uma lei contém normas gerais, todos os entes federados devem seguir essa lei. A Lei 8.666/93 deve ser seguida pelo município? Sim. Deve ser seguida pelo Estado, pelo DF e pela União? Sim. Por quê? Porque traz normas gerais. Então, toda lei proveniente do Legislativo Federal que traz normas gerais que devem ser seguidas por todos os entes federados é uma lei nacional. E a Lei 8.666/93 é uma lei nacional. Bom, isso quer dizer o quê? Que os entes federados podem legislar sobre o tema. Pode. O município de Goiânia, o município de Anápolis, o município de Pirenópolis, o município de Araguá pode legislar sobre licitação? Pode. Sem contrariar as regras gerais, que estão aonde? Na lei nacional, que é a Lei 8.666/93. O Estado da mesma forma, o DF da mesma forma. Certo? Inclusive, a própria União pode e deve legislar novamente sobre o tema. É um caso específico aí do Legislativo Federal está legislando uma segunda norma, uma segunda lei, com o mesmo tema, só que para aplicar apenas no âmbito federal. Aí deixa de ser uma norma geral, é uma norma específica para a União. Certo? Quer ver um exemplo para ficar bem claro isso para vocês? No semestre que vem, nós vamos estudar os agentes públicos, os servidores públicos em sentido amplo. E aí nós temos que falar sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais com vocês. Regime jurídico dos servidores públicos federais. E qual que é a lei que regula esse regime jurídico dos servidores públicos federais? A Lei 8.112. A Lei 8.112 é uma lei federal. Uma lei federal, não uma lei nacional. É uma lei federal que eu vou aplicar apenas no âmbito da União, dos servidores públicos da União. O Estado de Goiás tem o estatuto jurídico dos seus servidores. E os municípios têm também os estatutos, os respectivos estatutos jurídicos dos seus servidores. Por quê? Porque a competência para tratar sobre o tema servidor público é do próprio ente federado. Então, nós teremos uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal sobre o tema agentes públicos, servidores públicos. Tá joia? Ok até aí? Vamos lá, então. Seguindo. Tipos de licitação. Meus queridos, como eu disse para vocês, é muito comum perguntas em prova de concurso, pergunta em prova da OAB, sobre os tipos licitatórios, tipos de licitação. Joia? Bom,
E geralmente eles misturam o tema tipo licitatório com modalidade licitatória, conforme vocês vão ver na terceira VA. Conforme vocês vão ver na terceira VA, eles misturam muito tipo licitatório com modalidade licitatória. Por quê? Quando fala tipo de licitação, modalidade de licitação, o acadêmico, no primeiro momento, acha que é a mesma coisa. Não é. Tá? Cada modalidade licitatória, dentro de um edital, é aplicado um tipo licitatório, dependendo do objeto. Tá? E o que é tipo licitatório? É o critério, são os critérios que são utilizados para o julgamento da proposta, para a análise da proposta. Então, o critério que vai ser utilizado para o julgamento da proposta, nós damos o nome de tipo licitatório. Certo? Bom, e quais são os principais tipos licitatórios? Quais são os tipos licitatórios? Primeiro deles, menor preço. Quando a proposta tem como objetivo alcançar apenas a vantagem econômica e o objeto da licitação não tem a relação predominantemente intelectual, de atividade intelectual, o que se busca é a proposta mais vantajosa no aspecto econômico-financeiro. Então, o tipo licitatório é o menor preço. Por exemplo, nós temos uma carta convite, uma tomada de preço para compra de material de papelaria. Caneta, lápis, borracha, papel A4, material de papelaria. São vários os itens. Fornecimento de material de papelaria envolve atividade intelectual ou é só fornecimento de um produto? Só fornecimento de produto, não tem atividade intelectual. Então, o tipo licitatório, menor preço. Menor preço. Segundo tipo licitatório. Esse é o primeiro, menor preço. Segundo tipo licitatório, melhor técnica. Melhor técnica. Melhor técnica já é quando o objeto envolve a atividade predominantemente intelectual. Primeiro exemplo que eu dei, menor preço, objetos, compra de material de papelaria. Segundo exemplo, nós temos que, no município de Anápolis, no município de Goiânia, contratar uma empresa responsável para realizar um projeto de engenharia para o município. Projeto de engenharia é predominantemente intelectual ou não, gente? Predominantemente intelectual. Então, qual que é a técnica? Qual é o tipo licitatório? Melhor técnica. A melhor técnica é lá prevista no artigo 46, parágrafo 1º da Lei 8.666, é que deve ser aplicado, que atividade é intelectual. Terceiro tipo misto. O que é o tipo misto? Quando envolve técnica e preço. Quando for técnica e preço, conforme o artigo 46, parágrafo 2º, né? O serviço aqui também, a atividade aqui também é predominantemente intelectual, mas o Estado também quer um respaldo econômico, ele vai aplicar o tipo técnica e preço. Então, até agora, nós vimos 3 tipos licitatórios. Menor preço, melhor técnica, tipo misto, técnica e preço. Quarto tipo licitatório, inverte a chave na cabeça de vocês aí, ó. Inverte os polos. Quarto tipo licitatório, o Estado não está comprando, ele está vendendo. Então, por exemplo, no leilão, que é uma modalidade licitatória que a gente vai estudar. O leilão é uma das modalidades licitatórias que o Estado utiliza para vender coisas que é dele, que é inservível, que ele não precisa mais. Então, nesse caso, se o Estado está vendendo, ele quer o menor preço, menor lance ou maior lance ou oferta? Maior lance ou oferta. Então, quando se trata de venda de produtos, de venda de bens, né, nós teremos como tipo licitatório maior lance ou oferta. Maior lance ou oferta.
Professor, mas eu ouvi dizer aí em algum lugar, a Cássia, que está fazendo Direito Administrativo 1 e 2, né, Cássia? Ouviu dizer lá no Direito Administrativo 2 já que os bens são inalienáveis. Em regra, né, Cássia? Tem as exceções que a gente aprendeu lá, né? Tem situações que o Estado pode sim alienar bens. É exceção à regra. Exceção à regra, tá? Então, quarto tipo listatório, maior lance ou oferta. Utilizado, por exemplo, no leilão. Quinto tipo listatório, melhor trabalho. Quinto tipo listatório, melhor trabalho. Presta atenção aqui. Tem uma modalidade licitatória chamada concurso. Concurso público. Essa é a modalidade licitatória, concurso público. Qual o tipo licitatório que eu uso no concurso público? Melhor trabalho. Professor, esse concurso aí é aquele concurso para contratação de empregado, servidor? Não é. Esse concurso público aqui é para contratação, não é para contratação de empregados e servidores. Contratação de empregados e servidores também chama concurso público, mas é um procedimento distinto. É regido por lei própria. Certo? Aqui nós estamos falando de uma modalidade licitatória que tem como objetivo a seleção de melhor trabalho técnico, artístico, científico. E esse vencedor dessa seleção não vai ter um contrato permanente com o Estado. Esse vencedor da seleção vai ter uma premiação, que pode ser em dinheiro, pode ser um curso de formação, pode ser uma pós-graduação, que pode ser um valor em dinheiro, pode ser a gravação de um CD, o financiamento de um filme. Vamos aos exemplos que vocês vão materializar melhor. Tá? Festivais de música, festivais de cinema, concursos de monografia ou dissertação. Perceba, são trabalhos, seleção de trabalhos técnicos, artísticos ou científicos. Todo ano nós temos no Ministério Público Federal, um concurso de dissertação. E o vencedor, o que ele leva? Uma quantia em dinheiro, ou um curso de formação, uma pós-graduação. Isso é concurso público, modalidade licitatória. E qual é a técnica utilizada para a seleção, para julgamento? Qual é o tipo? Melhor trabalho. Melhor trabalho. Tá? Festival de música, festival de teatro, né? São exemplos aí de concursos públicos. Festival de cinema da cidade de Goiás, né? Festival de música de Anápolis, que nós tínhamos, mas já parece que tem 2 anos que nós não temos mais. E último, sexto e último tipo licitatório. A Lei 10.520, de 2002, ela criou uma nova modalidade licitatória chamada pregão. A gente vai estudar ela daqui a alguns dias. Então, o pregão foi criado pela 10.520, ele tem um tipo específico, tá? Menor lance ou oferta. Menor lance ou oferta. Professor, mas por que menor lance ou oferta? O pregão ele tem 2 momentos de apresentação de propostas. O primeiro momento, fechado, em sigilo. O segundo momento, aberto. Sabe como funciona o segundo momento de apresentação de propostas no leilão? Tanto o leilão presencial quanto o leilão eletrônico. As empresas que apresentaram as melhores propostas são classificadas para esse segundo momento. E nesse segundo momento, eu estou vendo o lance do meu concorrente. E posso cobrir ou não. Cobrir como? Apresentando um menor lance, apresentando uma menor oferta. Imagine o seguinte, ó. Na segunda fase do pregão, tem lá a empresa do João Bosco, a empresa da Isabela, a empresa da Cássia. Aí o João Bosco fala assim, a empresa do João Bosco: olha, eu consigo ofertar esse produto aí por R$ 2,50. Aí vem a empresa da Isabela e falou: opa, peraí, eu vou cobrir a proposta da empresa do João Bosco.
Ele falou que é 2,50, então eu vou ofertar aqui a 2,49. Melhorou? Melhorou. Aí vem a empresa da Caixa e fala, não, eu consigo ofertar esse produto a 2,30. Então, menor lance, menor oferta, está diminuindo os valores. Então, nesse segundo momento de apresentação de propostas aberto, né, nós temos essa concorrência aberta entre os licitantes, entre os envolvidos. Um vai cobrindo a proposta do outro até chegar ao vencedor. Então, percebam, esses, né, são os tipos licitatórios. Esses são os tipos licitatórios. Ok? Tranquilo até aí? Então, vamos abrir para as perguntas. Professor, sendo que, no caso do concurso, ele não é apenas para ficar, é claro que eu fiquei nessa dúvida, ele não é um tipo de licitação, né? O tipo de licitação é somente esses quatro que o doutor colocou: menor preço, menor técnica, técnica em preço e maior lance ou oferta. São esses quatro somente. O tipo licitatório aplicado no concurso é o melhor trabalho. Esse é o tipo, melhor trabalho. Concurso é a modalidade licitatória. Isso mesmo, João. Concurso, modalidade licitatória. Qual que é o tipo do concurso público? O tipo do concurso público é o melhor trabalho. Ok. Professor, sobre a carta convite, que eu não entendi bem. Como funciona. Seguinte, a gente vai falar dela na próxima aula. Mas só para você não ficar com dúvida. Nós temos dois tipos de instrumentos convocatórios. Quais são os dois tipos de instrumentos convocatórios? O principal deles, que é o mais utilizado, que é o edital, tá? Que cria essas regras entre os participantes, licitante e administração pública. E nós temos um segundo tipo de instrumento convocatório, que é a carta convite. A carta convite é um instrumento convocatório aplicado exclusivamente para a modalidade convite. Então, tem uma modalidade de licitação que chama convite. Nós vamos estudar. Ela também é regulada pela Lei 8.636/93. E o instrumento convocatório do convite, da modalidade licitatória convite, chama-se carta convite. Tem a mesma função do edital, tá? Só que vocês vão perceber que tem uma série de pontos aí que são diferentes, né? Enquanto numa concorrência, que é uma modalidade muito maior, quanto na tomada de preço, que é uma modalidade muito maior, o convite, o Estado convida no mínimo 3 participantes. Ele convida como? Encaminhando uma carta convite, tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas é isso. Carta convite, modalidade, tipo, né? Perdão, tipo, carta convite, tipo de instrumento convocatório. Exclusivo de qual modalidade licitatória? Exclusivo do convite. As demais modalidades licitatórias têm como instrumento convocatório o edital. Certo, obrigada. De nada. Ana Luísa, Isabela, Maria Borges, Andressa, Débora, perguntas? Não. Eu ia perguntar também sobre a carta convite, mas a Cássia já perguntou. Obrigada. Ok. Tranquilo, gente? Bem, então nós vamos ficando por aqui hoje, né? Tenha uma boa semana. Né? Mais nenhuma pergunta? Não. Então tenham uma boa semana, fiquem todos com Deus, até semana que vem. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre licitação. Obrigada, professor. Obrigado. Até mais.